salve rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje não ia gravar nada, mas quando saí de casa às 6h45 e vi o meio do dia, no nascer do sol, percebi que não podia deixar de passar o evangelho do dia. Eu estava desanimado para falar, porque eu estava destruído por coisas que eu vi por estes dias. As palavras têm o poder de edificar, de levantar, de fazer o bem, mas também tem o poder para causar ruína, destruição da alma e do corpo. E quando eu falo do corpo, me refiro a tudo, principalmente o coração e a mente. Sabe uma coisa que criei o hábito de fazer? É a leitura do evangelho do dia antes de sair de casa. Só que como hoje ainda estava mal, saí de casa sem ler a palavra, porém no caminho para o trabalho, Deus foi agindo em mim. Então como cheguei na empresa com 15 minutos de antecedência, resolvi ler e entendi a passagem de Marcos, capítulo 11, quando Jesus vê uma figueira cheia de folhas, mas sem frutos, e diz no versículo 14, que ninguém mais coma de teus frutos. No versículo 20 fala, na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Continuando nos versículos seguintes, Pedro lembrou-se e disse a Jesus, olha mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhes disse, tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha, levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, acreditai que já o recebestes, e assim será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, também perdoe os vossos pecados. O que eu quero dizer com isso? É o que havia dito antes. As palavras têm o poder de destruir, mas também de edificar. Então esta é uma confirmação de que na nossa vida devemos liberar o perdão, porque além de estarmos destruídos pelo que ouvimos, o não perdoar nos afasta de Deus, como dito no versículo 25, quando estiverdes rezando. Perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus também perdoe os vossos pecados. E no 26, mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Não sei o que você carrega em seu coração, mágoas, frustrações, rancor, falta de perdão. Te falo uma coisa, Deus está te chamando e dizendo que tem te ouvido e tem muitas bênçãos para sua vida. Mas o caminho para acessá-los é liberando o perdão. Saiba que estes sentimentos ruins são causa de muitas doenças, como depressão. Em alguns estudos fala-se até mesmo em câncer. Perdoar não é fácil, mas vamos pedir esta graça hoje para Deus. Vamos ajudar a liberar o perdão, mas já comece a partir deste momento na sua própria mente, trazer as pessoas que você precisa perdoar e diga, eu te perdoo. Trabalhe isso, para que quando você estiver próximo a esta ou estas pessoas, consiga ir até elas, dar um abraço e dizer eu te perdoo. Amém? Bom, agora vamos ficar com a leitura da primeira carta de São Pedro, capítulo 4, versículos 7 ao 13. Caríssimos, o fim de todas as coisas está próximo. Vivei com inteligência e vigiai, dados à oração. Sobretudo, cultivai o amor mútuo, com todo o ardor, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Sede hospitaleiros uns com os outros, sem reclamações, como bons administradores da multiforme. Graça de Deus, cada um coloque à disposição dos outros o dom que recebeu. Se alguém tem o dom de falar, proceda como com palavras de Deus. Se alguém tem o dom do serviço, exerça-o com capacidade proporcionada por Deus, a fim de que em todas as coisas Deus seja glorificado, em virtude de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder, pelos séculos dos séculos. Amém. Caríssimos, não estranheis o fogo da provação que alastra entre vós, como se alguma coisa de estranho vos estivesse acontecendo. Alegrai-vos por participar dos sofrimentos de Cristo, para que possais também exultar de alegria na revelação da sua glória. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 11, versículo 11 e 26. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira, que ninguém mais coma de teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pompas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo e ensinava o povo, dizendo
começaram a procurar uma maneira de o matar, mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se. Disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha, levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, acreditai que já o recebestes, e assim será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus também perdoe os vossos pecados. Mas, se vocês não perdoarem também, o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. A palavra é salvação, as palavras dos papas. O templo é o lugar onde a comunidade vai para rezar, louvar o Senhor, dar graças, mas acima de tudo para adorar. No templo adoramos o Senhor. E esse é o ponto mais importante. Isso também é válido para cerimônias litúrgicas. Nesta cerimônia litúrgica, o que é mais importante? Os cantos, os ritos, tudo belo? O mais importante é a adoração. Toda a comunidade reunida olha para o altar onde se celebra o sacrifício e adora. Mas eu creio, digo humildemente, que nós cristãos talvez tenhamos perdido um pouco o sentido da adoração e pensamos: vamos ao templo, nos reunimos como irmãos. Isso é bom, é belo, mas o centro está ali onde Deus está. Nós adoramos a Deus. São Paulo diz-nos que somos templos do Espírito Santo. Eu sou um templo. O Espírito de Deus está em mim. E diz-nos também: não entristeçais o Espírito do Senhor que está dentro de nós. E aqui também, talvez não possamos falar de adoração como antes, mas de uma espécie de adoração que é o coração que busca o Espírito do Senhor dentro de si. E sabe que Deus está dentro de si, que o Espírito Santo está dentro de si, que o escuta e segue. Que o Senhor nos conceda este sentido verdadeiro do tempo, para podermos ir em frente na nossa vida de adoração e de escuta da palavra de Deus. Amém? Cara, amém? Obrigado a todos que me seguem e que chegaram até aqui. Espero que tenham visto o meu curso hoje, porque o cenário estava incrível. Uma bela pintura de Deus, o sol nascendo em alguns trechos, o reflexo do sol iluminando o resquício de neblina. Enfim, que Deus abençoe a sua vida, conceda a graça que está precisando, lembrando, Espírito e verdade. Grande abraço, tamo junto e até a próxima mensagem.